A medicina chinesa, a gente pode falar o que quiser dos chineses, mas é um povo milenário, é um povo que, né, está anos-luz na nossa frente, então eles têm um conhecimento que a gente não pode duvidar. Na medicina chinesa, os rins também têm um significado especial. Totalmente, Joyce. Exatamente da mesma maneira como a gente lê na Bíblia, que os rins é o lugar onde tem a força, para a medicina chinesa é onde está a força de vontade, onde está exatamente aquela energia necessária para fazer você levantar, enfrentar o dia, enfrentar todas as dificuldades. E é muito interessante porque o rim, ele trabalha junto com outros órgãos e a gente sempre acha que, como ele está associado com a urina, tal, que é uma coisa da água, e não é. Para a medicina chinesa, é um outro conceito. Então é muito importante que o rim funcione direito para você principalmente ter coragem, que é uma coisa que a gente está precisando muito. E isso eu não estou falando apenas coragem no sentido de você enfrentar as dificuldades da vida, não. Coragem para ser humano, coragem para enfrentar todas as transformações que a vida necessita e obriga a gente a fazer. Então, por exemplo, este ano aqui no Brasil nós temos uma série de mudanças extremamente importantes. E a gente precisa do quê? De coragem. Sem essa coragem, a gente não vai para lugar nenhum. Então, os rins, para os chineses, eles são muito importantes. E eles fazem até uma coisa muito interessante. Algumas pessoas não têm preconceito de comer vísceras, rim, fígado, coração. Então, para aquelas pessoas que têm uma deficiência renal, consumir alguns pratos com rins ajuda muito. Agora, para isso, você tem que ser educado, porque a alimentação não é apenas um processo de cabeça, é um processo de educação. Você tem que aprender a saborear e a desfrutar dos alimentos que lhe são oferecidos. Doutor, além do que tudo nós falamos aqui, da meditação, da alimentação saudável, que tipos de hábito aí, que hábitos podem estimular a produção de colágeno para a gente ter aí uma melhor qualidade de vida? Bom, Joyce, logicamente, além da alimentação, com aporte de proteínas adequadamente, alimentos ricos em vitamina C, que são principalmente as frutas cítricas, apenas uma laranja, um limão ao dia já é o suficiente para dar esse aporte de vitamina C, e o ideal é que a gente consuma às vezes 2 vezes ao dia quando você está fazendo uso de um suplemento de colágeno, ou garantir de forma suplementar também essa vitamina, quer dizer, a vitamina C. Mas a prática de atividade física, um sono de qualidade e vários outros fatores que fazem com que a gente tenha um controle, porque eu digo assim, o estresse oxidativo é algo que acontece com 100% das pessoas e deve acontecer porque é uma reação importante do nosso corpo. O problema é ele acontecer em quantidade muito além daquilo que a gente tem condições de reparar, de neutralizar esses radicais livres. Então, atividades como meditação, que o Val já falou, a sociabilização, a espiritualidade, eu digo, tudo isso é importante para que a pessoa combata o estresse oxidativo, o estresse do dia a dia. Então, ter uma vida de qualidade com a prática de atividades físicas, preferencialmente atividade física moderada, quer dizer, a pessoa tem que ter prazer com a atividade física, não deve ser um calvário nem algo extremamente doloroso. Mas como o Val está falando aí de rins e nós estamos falando de proteínas, eu acho importante eu dar uma pinceladinha nesse assunto, porque sempre que a gente fala de proteína, sempre surge aquela pergunta, mas as proteínas não fazem mal para os rins, e na verdade, o que faz mal para os rins, o que faz com que as pessoas estejam lá nas clínicas de diálise porque perderam a sua função renal, são normalmente 2 excessos, e não é de proteínas. O excesso é de consumo de açúcares, que fez essa pessoa ter diabetes e perder a função renal por causa disso, e a maioria que está lá com insuficiência renal está por conta de complicações do diabetes. E a outra grande disfunção que começa com um equívoco alimentar é a hipertensão arterial, que normalmente começa com o consumo de sódio excessivo, que também pode fazer a perda da função renal. Lógico, existem várias outras situações que podem levar à disfunção renal, à insuficiência renal, e sim, a pessoa que tem insuficiência renal, essa pessoa deve ter um controle com relação ao consumo de proteínas. Então, se você não sabe se a sua função renal está ok,
o ideal é não abusar do consumo de proteínas além do aporte recomendado por dia, que é de 1 grama por quilo dia, mais ou menos. Mas é importante a gente falar que cada vez que a gente fala de proteínas, que as pessoas devem ter atenção no consumo de proteínas, eventualmente suplementar, comer proteínas em todas as refeições. Sempre surge a pergunta, mas isso não faz mal para os rins? Não, as proteínas não fazem mal para os rins que funcionam adequadamente. Então, os rins funcionando bem, eles inclusive precisam de proteínas para se reestruturarem. E é importantíssimo para a função do organismo como um todo, inclusive para a estrutura renal.